Pessoal, quando a gente vai desenvolver um programa, a gente vai fazer um programa, nós abrimos uma ferramenta, tipo o Idle, e começamos a escrever o nosso programa, né? From Turtle, import, asterisco. From Math, import, asterisco. E vamos desenvolvendo os nossos programas. Vocês já se perguntaram se essa é a melhor forma da gente fazer um programa? Será que é adequado a gente sentar em frente ao computador, não ter nenhum papel, uma caneta ou uma ferramenta que faça a gente escrever alguma coisa, pensar antes de sentar e começar a codificar? Já se perguntaram sobre isso? Então, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu gostaria de falar com vocês sobre esses assuntos aqui. Eu gostaria de começar a falar com vocês sobre a crise do software, o tema engenharia de software e fases no desenvolvimento de software. E nós vamos refletir um pouquinho sobre o que nós fazemos quando sentamos na frente do computador e escrevemos um programa. Bom, a primeira questão que eu gostaria de conversar com vocês é sobre essa palavra aqui, crise do software. O que é a crise do software? A tão famosa crise do software. Ela ocorreu no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. O que foi isso? Os grandes desenvolvedores, então, isso há 60 anos atrás, mais ou menos, 50, 60 anos atrás, os grandes desenvolvedores de software começaram a perceber que, apesar deles desenvolverem sistemas enormes, com milhares de linhas, dezenas de milhares de linhas, toda vez que eles tinham que escrever um sistema novo, eles tinham que começar praticamente do zero. Eles não conseguiam reaproveitar quase nada do que já tinha sido feito antes. Além disso, tinha um outro problema sério, que era quando eles precisavam modificar alguma coisa desse sistema, que eles já tinham de milhares de linhas, eles não conseguiam fazer isso a contento. Eles tinham que praticamente refazer o código do zero também. Era muito difícil modificar um programa já feito. Isso aí, conforme eu falei para vocês, é o termo cunhado crise do software. Bom, um dos resultados da crise do software foi o desenvolvimento de uma área que hoje em dia é muito importante, que se chama engenharia de software. Só para mostrar para vocês, se a gente procurar por livros de engenharia de software, vocês vão encontrar dezenas de livros e teoria sobre esse assunto, que é um assunto muito importante para a gente. A engenharia de software, ela estuda como se desenvolver softwares de qualidade. Então, um dos temas que surgiu juntamente com a engenharia de software foi o tema chamado qualidade de software. Sim, software tem qualidade. Para um problema que você quer resolver, você pode desenvolver vários softwares, vários tipos de software, mas alguns vão ter uma qualidade inadequada. Assim como se vocês vão construir uma casa, vocês podem construir uma casa que ela seja funcional, mas que ela precise de manutenção um ano depois. A estrutura não tenha sido feita de forma suficiente e ela começa a rachar. Ou então você vai construir uma casa que você precise modificar alguma coisa, mudar uma janela de lugar, e não seja possível sem reconstruir ela do zero, porque a casa vai cair se vocês mudarem uma parede. Ou vocês vão construir uma casa que o cliente que vai morar na casa não fique satisfeito. Então, o software tem a questão de qualidade do software. E existem vários parâmetros que atestam qual seria a qualidade do software. Aqui eu listei 3: usabilidade, confiabilidade e essa palavra difícil aqui, manutenibilidade. O que significa esses 3 que eu pensei para falar para vocês? Usabilidade significa que assim, não adianta vocês desenvolverem um software que funciona se um cliente não consegue usar ele de forma adequada, se ele não consegue descobrir como é que ele aciona determinados serviços, como é que o que tem no menu, se as coisas estão escondidas, ou se para ele acessar uma certa característica do software, ele tem que teclar várias teclas em conjunto. Vocês entenderam? Isso é toda uma área de estudo que o pessoal chama de usabilidade. Confiabilidade é um termo que acho que é mais fácil de entender, que é assim, o software vai funcionar sem falhas, vai conseguir trabalhar de forma confiável, sem que dê problemas durante seu funcionamento. E a manutenibilidade, isso é muito importante para nós. É aquela questão que, se vocês precisarem alterar alguma coisa do software para melhorar ele ou para corrigir algum pequeno problema, existem alguns softwares que vocês vão ter que fazer quase do zero. É muito difícil
da manutenção desse software. Bom, o pessoal da área de engenharia de software, eles também especificaram o que se chama ciclo de vida do software. Existem diferentes modelos que descrevem o ciclo de vida do software. Para a gente aqui, para a nossa disciplina, eu gostaria de destacar a questão das fases no desenvolvimento do software. Certo? Então, diferentes modelos de ciclo de vida de software resultam em diferentes fases no desenvolvimento de software. Isso que eu gostaria que vocês entendessem. Mas eu peguei como exemplo algumas fases que aparecem em quase todos os modelos. Tá? Então, existe uma fase de análise, projeto, codificação, teste e implantação. E, para eu explicar essas fases para vocês, eu gostaria de fazer uma analogia com a área da engenharia civil. Por exemplo, na construção de uma casa. E aí agora nós vamos voltar para o início da questão, quando eu comecei esse vídeo com vocês. Vocês pensem assim, alguém vai construir uma casa. Será que a pessoa pega um tijolo, um cimento e já começa a construir? Sem ter um planejamento? Será? Mas vocês sentam na frente do computador e começam a fazer um programa sem planejamento? Aí alguém pode falar assim, mas é que a gente está fazendo um programa muito simples. Aí eu vou falar, exatamente. Se alguém falar assim para um engenheiro, para um pedreiro, para um mestre de obras, pinta aquela parede, ele pode pegar a tinta, um pincel e ir lá pintar a parede sem muito planejamento. É mais ou menos essa analogia que eu queria fazer com vocês. Agora, se vocês vão construir uma casa, aí a questão é outra. Vocês primeiro vão chamar um arquiteto. Um arquiteto vai entrevistar o cliente da casa, a pessoa que vai usar a casa, ele vai perguntar o que você deseja ter na casa. E essa fase do arquiteto para olhar os requisitos da casa é muito parecido com a fase que a gente chama, na engenharia de software, a gente chama de análise do sistema, onde, dentre outras coisas, um analista, ele entrevista o cliente para saber os requisitos do software. Ele desenvolve o chamado caso de uso, como é que a pessoa vai usar o software. Então, a gente pode fazer uma analogia com um arquiteto que entrevista um cliente para fazer essa primeira etapa. Agora, observem que existe uma outra etapa na construção de uma casa, que é o projeto, onde provavelmente vai se chamar um engenheiro, que ele vai fazer o projeto elétrico, o projeto hidráulico, o projeto das estruturas da casa. Então, no desenvolvimento de um software, na área de engenharia de software, o projeto é uma etapa que vem após a análise, a qual se planeja, por exemplo, quais linguagens de programação, ou uma ou mais, que vai se usar para desenvolver o sistema, qual o sistema operacional, qual o hardware. Então, é uma segunda etapa para se desenvolver um software. Né? Finalmente, se a gente pensar em termos de construção da casa, você vai chamar um mestre de obras que vai começar, a partir do resultado do projeto, a construir a casa, certo? A partir do projeto do engenheiro, ele começa a construir a casa. E do ponto de vista do desenvolvimento de software, é a parte da codificação. Essa parte, a partir do projeto feito por um analista e um projetista de software, um programador começa a desenvolver o código, certo? Bom, as etapas que tem aqui no desenvolvimento nas fases de desenvolvimento do software, elas já são um pouquinho diferentes das fases que a gente cita para a construção de uma casa, mas elas são muito mais importantes na área de desenvolvimento do software, que é, depois que alguém codificou um programa, ele nunca pode dizer assim, terminei. Por quê? Porque ele precisa aplicar testes para verificar se o código atendeu a análise feita, a análise do sistema, se aquele software que ele desenvolveu atendeu os requisitos iniciais que foram feitos pelo cliente. E eu queria que vocês percebessem que quase sempre é necessário melhorias nessa parte de teste. É nessa hora que se descobre os defeitos, o que a gente chama de bugs no problema. É nessa hora que, às vezes, o cliente percebe que ele gostaria de uma coisa a mais no programa, e aí que tem a questão do ciclo de vida do software, diferentes modelos de ciclo de vida, porque muitas vezes, eles implicam num retorno em etapas anteriores, que pode ser a análise, projeto, codificação, mas é muito importante que tenha essa fase de teste. E, finalmente, a implantação do software. Pessoal, eu não sei se eu consegui convencer vocês, mas eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, essa analogia que a gente faz com a construção de uma casa, ela pode ser aplicada também nas fases do desenvolvimento de software da seguinte forma. Se você está construindo uma casa e já levantou uma parede, o construtor lá, o teu mestre de obra já levantou uma parede e você descobre que aquela parede não ficou boa e fala assim, olha, derruba essa parede porque eu não gostei, ela tem que ser ali.
o custo de se fazer alterações nessa fase é muito maior do que o custo de fazer alterações quando ele está na fase de análise, quando ele está analisando, quando está nas mãos do arquiteto. Se o arquiteto chegasse ali no software, uma borracha, apagasse a parede e desenhasse a parede em outro lugar, o custo é muito menor do que quando alguém já construiu a parede e tem que derrubar. Então, a analogia que eu gostaria de fazer com vocês é assim: quando a gente faz um sistema mais complexo, vocês têm que passar por essas etapas, porque o custo de alterar um código mais à frente é muito maior. O custo de você alterar, você ter que mexer, você ter que refazer determinadas rotinas, ou fazer do zero, praticamente, porque algumas coisas modificaram, é muito maior. Então, essa explicação curta que eu dei para vocês era só no sentido que vocês refletissem que, na nossa disciplina, vocês sentam na frente do computador e começam a escrever o programa. Por que vocês podem fazer isso? Porque a analogia é como se você estivesse pintando a parede, botando um rejunte no chão, assentando um piso, fazendo uma tarefa simples, porque vocês vão desenvolver um código simples. Se vocês fossem desenvolver um código mais complexo, vocês teriam que passar por diversas etapas, e para isso existe todo um estudo, toda uma área que foi desenvolvida que se chama engenharia de software.